Pessoal, temos uma notícia de última hora e eu tenho certeza que você não viu ainda em nenhum canal. Uma nova tragédia aérea acabou de acontecer e não restaram sobreviventes. Uma falha técnica foi apontada, mas fica sempre no ar uma pergunta: será que o governo não está escondendo nada? Vamos dar todos os detalhes dessa triste notícia que acabou de acontecer, que abalou o país e o mundo, e também debateremos um pouco sobre os próximos passos do ocorrido. Nesse vídeo também temos uma notícia bomba quando falamos que a justiça do Brasil é seletiva. Vocês podem ter certeza de que ela é seletiva mesmo. Juízes foram pegos em flagrante, vendendo sentenças em mais um escândalo envolvendo juízes do alto escalão. Alguém aqui ainda acredita na justiça brasileira? Deixo essa pergunta aqui para vocês e eu gostaria muito da sua sincera opinião aqui nos comentários. Após legalizarem os penduricalhos e supersalários, travaram as investigações do Master e do INSS. Agora temos mais uma bomba relacionada aos juízes da corte. E não para por aí não, pessoal. Novos envolvimentos entre o Moraes e Vorcaro estão sendo reveladas ao vivo e daremos todas as informações aqui para vocês. Então, pessoal, antes da primeira notícia, eu peço que você já se inscreva aqui em nosso canal, ative o sino de notificação, porque é muito provável que você não veja vídeos do canal novamente, caso você não interaja, né? Porque a plataforma mudou as métricas, então é importante você se inscrever para mostrar que você gosta do conteúdo, deixar o joinha, compartilhar o vídeo, porque assim você continuará recebendo as informações e a análise crítica de assuntos do Brasil e do mundo voltados à política. Eu sou Ana Paula, sou de São Paulo, capital, e é um prazer ter você aqui conosco. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos começar com o avião militar russo que cai aqui, gente, e deixou 29 mortos. Foi um acidente aéreo. O jornal Metrópolis trouxe a notícia. Eu vou mostrar a tela aqui para vocês. Olha só, né? Avião militar russo cai na Crimeia e acidente deixa 29 mortos. A Rússia aponta falha técnica após queda de avião que causou 29 mortos entre passageiros e tripulantes. O acidente não deixou sobreviventes e isso daqui já trouxe aí uma série de questionamentos. A aeronave transportava 23 passageiros e 6 tripulantes. Segundo as autoridades russas, o avião realizava um voo programado sobre a península da Crimeia quando perdeu contato com a torre de comando e caiu em uma área de difícil acesso próxima a um penhasco. Equipes de resgate foram mobilizadas logo após a perda de contato com a aeronave. De acordo com o ministério, os destroços foram localizados pouco depois e todos os ocupantes morreram no impacto. Então, é uma triste notícia. As primeiras informações oficiais indicam que o acidente pode ter sido causado por falha técnica. A hipótese é apenas uma das que estão sendo divulgadas, né? E essa daqui foi divulgada por agências estatais, como a TAS, a RIA, entre outras, com base em dados do governo. A queda ocorre em uma região estratégica no Mar Negro, anexada pela Rússia em 2014, considerada território ucraniano pela comunidade internacional. Até o momento, não há indícios oficiais de um ataque ou interferência externa, mas a investigação sobre as causas do acidente deve ser conduzida por autoridades militares russas. Gerou um questionamento na internet e eu queria saber de vocês o que vocês acham desse assunto, né? Então é uma notícia triste, mas é o que rolou e a gente traz aqui para vocês terem conhecimento. Agora, eu vou trazer uma outra situação aqui para vocês, que é sobre o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, que fez ao menos 8 voos com empresas do Vorcaro. Ele nega, mas a mídia está expondo tudo. Olha só o detalhe desse envolvimento que explodiu na mídia e deixa cada vez mais claro o envolvimento de Moraes, de sua esposa, em relação ao Banco Master. Tá aqui a matéria, compartilha em tela, da CBN e da Globo, aonde fala que Moraes e sua mulher teriam feito ao menos 8 viagens em aviões ligados a Vorcaro, segundo o jornal. De acordo com documentos obtidos pela Folha de São Paulo, os voos aconteceram entre maio e outubro do ano passado. Os ministros do STF
Alexandre de Moraes e a esposa Viviane Barsi voaram em aviões de uma empresa do banqueiro Daniel Vorcaro, investigado no Supremo por fraudes do Banco Master. A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. De acordo aqui com documentos obtidos pelo jornal, o casal viajou pelo menos 8 vezes entre maio e outubro do ano passado em aeronaves executivas ligadas a Vorcaro. Dos 8 voos, 7 foram em aviões da Prime Aviation, que é uma empresa de compartilhamento de bens de luxo, da qual o dono do Master era sócio através do fundo patrimonial Blue. E aqui, para encontrar os voos, o jornal fez o cruzamento de 3 bancos de dados: a Agência Nacional de Aviação Civil, do Registro Aeronáutico Brasileiro, mantido pela ANAC, e também dos dados do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, vinculado ao Comando da Aeronáutica. O Moraes negou as viagens. Em nota, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes afirma que as ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. O ministro Alexandre de Moraes disse que jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro ou em sua companhia e de Fabiano Zettel, a quem nem conhece. Já o escritório de Viviane Barsi informou que contrata diversos serviços de táxi aéreo, entre eles da empresa Prime Aviation, e que em nenhum dos voos com a Prime estiveram presentes Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel. Além disso, todos os valores eram pagos compensando os honorários advocatícios nos termos contratuais. E outras informações ligam a família Moraes ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O escritório da Viviane Barsi tinha um contrato milionário com o Banco Master. Já o ministro Alexandre de Moraes supostamente trocou mensagens com o Vorcaro no dia em que o banqueiro foi preso pela primeira vez em novembro do ano passado. Então tá aí a mídia expondo mais uma vez, né, o Moraes e a sua esposa no envolvimento desse caso. E não para por aí não, gente. Tem mais, tem muito mais. Agora eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo dos juízes que foram pegos vendendo sentenças por R$250 mil. E essa matéria chocou de novo, né, o Brasil, porque olha só o judiciário contaminado. Deixa eu mostrar a matéria que saiu pelo jornal Metrópolis. Deflagrada pela Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira, desarticulou um esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Maranhão, que envolve desembargadores, juízes, assessores e advogados. Segundo a PF, o grupo atuava para direcionar decisões mediante pagamento de propina em processos de alto valor, especialmente em disputas agrárias. De acordo com delação premiada, uma das negociações envolveu o pagamento de R$250 milhares por uma decisão judicial. O acerto teria sido intermediado pelo ex-assessor Lúcio Fernando Penha Ferreira e envolveria o desembargador Antônio Pacheco Guerreiro Júnior. Parte do valor, cerca de R$150 milhares, foi paga em espécie. O restante teria sido transferido posteriormente a outros investigados. Mesmo após o afastamento do desembargador, as investigações indicam que o esquema teria continuado com outros integrantes do grupo. A operação também mira um ex-assessor do tribunal conhecido como assessor ostentação, que chamava atenção pelo padrão de vida elevado, incluindo carro de luxo, relógio de alto valor e imóvel milionário. Entre os investigados estão desembargadores, juízes, assessores do tribunal, advogados e empresários. A operação Inauditus, deflagrada pela Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira, desarticulou um esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Maranhão, que envolve desembargadores, juízes, assessores e advogados. Segundo a PF, o grupo atuava para direcionar decisões mediante pagamento de propina em processos de alto valor, especialmente em disputas agrárias. De acordo com delação premiada, uma das negociações envolveu o pagamento de R$250 milhares por uma decisão judicial. O acerto teria sido intermediado pelo ex-assessor Lúcio Fernando Penha Ferreira e envolveria o desembargador Antônio Pacheco Guerreiro Júnior. Parte do valor, cerca de R$150 milhares, foi paga em espécie. O restante teria sido transferido posteriormente a outros investigados. Mesmo após o afastamento do desembargador, as investigações indicam que o esquema teria continuado com outros integrantes do grupo. A operação também mira um ex-assessor do tribunal conhecido como assessor ostentação, que chamava atenção pelo padrão de vida elevado, incluindo carro de luxo, relógio de alto valor e imóvel milionário. Entre os investigados estão desembargadores, juízes, assessores do tribunal, advogados e empresários. A operação Inauditus, deflagrada pela Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira, desarticulou um esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Maranhão, que envolve desembargadores, juízes, assessores e advogados. Segundo a PF, o grupo atuava para direcionar. Bom, pessoal, vocês viram aí, né? Então o jornal Metrópolis trouxe uma vergonha. Agora eu quero ver. O que vocês acham que vai acontecer? Vai acabar em pizza? Como tudo no Brasil, né? Corrupção, envolvimento de alto escalão. Dificilmente tem justiça, né? Tem condenação. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acham. E aí isso mostra, né, o quanto o judiciário está contaminado, pessoal. E agora, olha só, tem um outro vídeo aqui da qual o Lula disse que a política brasileira virou negócio. O que vocês acham disso? O Lula lamenta a situação da política brasileira. Ele diz, virou negócio. Olha só, mostrar para vocês aqui o vídeo. Séria. Tem muita gente que faz política com P maiúsculo. Mas a verdade é que em muitos casos a política virou negócio. Quem está sendo candidato agora sabe o que eu estou falando. Sabe que os cargos têm um preço muito alto. Outro dia alguém me dizia,
Um deputado federal não será eleito por menos de 50 milhões de reais. Se isso for verdade, nós chegamos ao fim de qualquer seriedade na política brasileira. Acho que todo mundo tem um pouco de culpa, porque muitas vezes, na perspectiva de não criar caso para ninguém, não se propõe as mudanças que precisam ser feitas, e as coisas vai passando e vai piorando, e vai piorando, e vai piorando, e nós chegamos hoje a uma situação de degradação, inclusive de algumas instituições. É possível consertar isso? É. Como? Através da política. Daí a necessidade de vocês serem candidatos. É porque é possível mudar. E só vai mudar se a gente convencer o povo de que ele, e somente ele, tem condições de mudar o quadro político, que ele concorde ou que não concorde. Sem ele, nada mais acontecerá. Hoje ainda tem muita gente séria. Então vocês viram aí, né? E muitos comentários negativos a respeito do Lula. Eu quero saber de vocês o que vocês acham. Enquanto isso, a gente vê na Argentina a pobreza recuando. Olha só essa matéria que o G1 trouxe, que eu achei bem interessante. Enquanto uns só falam, outros fazem, não é assim? Olha só, pobreza recua para 28,2% da população e atinge menor nível em 7 anos. A situação afetou 8,5 milhões de pessoas, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, que é o IDEC. Outras, 1,9 milhão, vivem em situação de indígena. E aqui a matéria do G1, da Globo, trouxe que o número de argentinos que vivem abaixo da linha de pobreza recuou no segundo semestre de 2025 para 8,5 milhões de pessoas. A pesquisa abrange 31 aglomerados urbanos da Argentina, aponta que 28% da população está em situação de pobreza. Entre as famílias são 2,1 milhão, 21% do total, e essa é a menor taxa dos últimos 7 anos. Então aqui mostra que, quando projetado para todo o território nacional, ou seja, além das áreas analisadas, cerca de 13,2 milhões de pessoas estariam na pobreza. Os novos dados indicam um cenário mais positivo, apesar da pressão sobre o presidente Javier Milei, que enfrenta desafios para estabilizar a economia. O PIB da Argentina cresceu em 2025, mas o avanço se concentrou em poucos setores, enquanto o consumo segue fraco e o desemprego é o maior desde a pandemia da Covid-19. Então, a gente viu aí um ponto positivo durante a gestão do Milei em relação à Argentina, que foi entregue aos cacos, né, nas mãos dele. Então ele está ali tentando, está trabalhando e o resultado está chegando. O que vocês acharam disso, hein? Será que devemos ter esperança para o Brasil também? Comente aí sua opinião. Obrigada pelo carinho e audiência, um beijo e até o próximo boletim.